Por mais de um século, um nome ecoou silenciosamente entre aqueles que buscavam compreender o verdadeiro caminho para a riqueza e o sucesso. Napoleon Hill. Um homem reverenciado, estudado e, ao mesmo tempo, incompreendido. Todos conhecem o seu famoso livro, Pense e Enriqueça. Todos já ouviram falar sobre seus princípios, suas histórias e seus conselhos. Mas quase ninguém sabe que, por trás das páginas impressas, escondia-se algo muito mais profundo. Algo que ele jamais revelou abertamente. Esse não é um simples segredo, não é uma dica, uma técnica ou um truque mental barato. Estamos falando de um conhecimento tão poderoso que, segundo os próprios registros de Hill, poderia derrubar impérios ou criar novas civilizações inteiras. Por que então ele não contou a verdade completa? Por que um homem que dedicou a vida a ensinar prosperidade decidiu, deliberadamente, omitir a peça central de todo o seu ensinamento? Talvez porque não estávamos prontos. Talvez porque o mundo precisava de um tempo. Ou talvez porque o próprio Hill sabia que entregar esse segredo para qualquer pessoa seria como colocar fogo nas mãos de uma criança. O que você está prestes a descobrir aqui é perigoso. Não perigoso no sentido de te ferir fisicamente, mas perigoso porque, uma vez que você souber disso, sua vida jamais voltará a ser a mesma. Esse conhecimento ficou oculto por décadas. Passou de boca em boca entre poucos, quase como uma sociedade secreta. Alguns acreditam que Hill o revelou apenas a 3 pessoas em toda a sua vida. E que mesmo essas 3 não receberam o segredo completo. Mas agora você terá acesso a ele, não através de interpretações distorcidas, não através de gurus modernos que vendem versões superficiais, mas sim através de uma reconstrução fiel, unindo todas as pistas deixadas por Hill em seus discursos, entrevistas e anotações pessoais. Se você acha que já entendeu Pense e Enriqueça, prepare-se para destruir tudo o que pensava saber. Porque o que está prestes a ouvir não está no livro. E o mais assustador, Hill planejou que fosse assim. Agora, feche os olhos por um instante e imagine que você está prestes a abrir uma porta que permaneceu trancada por mais de 80 anos. Atrás dela, existe algo capaz de mudar a forma como você vê o mundo, o dinheiro, as pessoas e a si mesmo. Mas cuidado, uma vez que essa porta se abrir, não há como fechá-la novamente. Você está pronto para continuar? Então respire fundo. Para entender o segredo que Napoleon Hill manteve escondido até hoje, é preciso voltar ao início. Muito antes da fama, muito antes de ele escrever seu livro mais conhecido. Hill nasceu em 1883, numa pequena cidade na Virgínia. Era um garoto pobre, cercado por dificuldades, mas com uma curiosidade insaciável e uma ambição que, para alguns, beirava a loucura. Desde cedo, ele entendeu algo que poucos percebem. O mundo não é justo, mas é moldável. E quem conhece as engrenagens ocultas que movem as oportunidades pode manipular a própria realidade. A virada na vida de Hill aconteceu quando ele conheceu Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Esse encontro não foi um simples acaso, e há quem diga que Carnegie já o observava há algum tempo. Carnegie fez a Hill uma proposta arriscada e, ao mesmo tempo, tentadora: investigar, durante 20 anos, os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo. Mas havia um detalhe que raramente é contado. Carnegie não queria apenas que Hill descobrisse como eles ficaram ricos. Ele queria que Hill encontrasse a única verdade que estava por trás de todos eles, e foi nessa busca que o segredo começou a tomar forma. Hill entrevistou mais de 500 milionários e líderes influentes: Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt e muitos outros. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, nem todas as conversas e descobertas foram parar em seus livros. Pelo contrário, Hill anotou em diários particulares coisas que nunca foram publicadas.
Nesses registros havia frases cifradas, reflexões incompletas e advertências. Esse conhecimento é perigoso demais para ser entregue sem preparação prévia. Segundo alguns pesquisadores, o segredo não era uma técnica financeira, nem um simples truque mental. Era um princípio universal, capaz de alterar drasticamente o curso da vida de quem o entendesse. Algo que unia mente, energia e realidade física, de uma forma que a ciência só começou a compreender décadas depois. O mais intrigante é que, durante suas entrevistas, Hill percebeu que todos os milionários e visionários que aplicavam esse princípio tinham resultados extraordinários. Mas aqueles que o usaram de maneira errada caíram em ruína. Falências, tragédias, destruição de reputações, como se a própria força que os elevava também pudesse derrubá-los sem piedade. E é aqui que entramos na parte mais delicada. Hill não estava apenas registrando uma descoberta. Ele estava testemunhando um poder em ação e começou a entender que, se revelasse isso de forma direta, milhões de pessoas poderiam tentar usá-lo sem entender as consequências. Talvez por isso Carnegie tenha dito algo a Hill que ficou gravado para sempre em sua memória. O maior presente que você pode dar ao mundo não é entregar a chave, mas ensinar a merecê-la. Foi a partir desse conselho que Hill moldou toda a sua obra. Ele espalhou pistas, fragmentos e metáforas em Pense e Enriqueça, mas jamais entregou a fórmula completa. E por mais estranho que pareça, ele deixou o segredo escondido, à vista de todos. Poucos perceberam. A maioria leu o livro como mais um manual de motivação, mas aqueles que leram com atenção sentiram que havia algo mais. Uma presença silenciosa, uma mensagem invisível, como se cada página fosse uma peça de um quebra-cabeça maior. Agora que você sabe onde tudo começou, vamos entrar ainda mais fundo, porque na próxima parte você vai descobrir por que Napoleon Hill escolheu esconder o segredo e quem tentou impedir que ele fosse revelado. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você chegou até aqui, é porque sente que este conhecimento não é comum. E se quer ter acesso a todo o conteúdo que estamos revelando, verdades que ficaram escondidas por décadas, inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância, ative o sininho, curta este vídeo e deixe seu comentário. Assim, você garante que o YouTube continue mostrando a você os próximos capítulos deste mistério. Lembre-se, conhecimento assim não aparece por acaso e pode desaparecer tão rápido quanto chegou até você. Então, antes que isso aconteça, inscreva-se agora. Muitos acreditam que Napoleon Hill não revelou todo o segredo simplesmente para vender mais livros ou para manter um certo ar de mistério. Mas essa versão é simplista e errada. A verdade é que Hill tinha um medo real. Ele sabia que o poder contido nesse conhecimento poderia ser usado para o bem ou para o mal. E, infelizmente, ele viu de perto o que acontecia quando mentes despreparadas tentavam manipular essa força. Durante suas entrevistas e convivência com alguns dos homens mais ricos e influentes do planeta, Hill presenciou histórias que jamais apareceram em seus livros. Histórias de ambição desmedida, de alianças quebradas, de fortunas erguidas em meses e destruídas em semanas. Era como se o segredo fosse uma lâmina afiada. Na mão certa, podia esculpir uma obra-prima. Na mão errada, podia destruir vidas. Há registros não publicados de conversas entre Hill e figuras poderosas, onde ele era advertido sobre as consequências políticas de divulgar tudo. Alguns desses homens não queriam que o mundo tivesse acesso àquilo, porque significaria perder controle. Pense nisso. Um conhecimento capaz de criar riqueza e influência de forma quase inevitável, nas mãos de qualquer pessoa. Para aqueles que já detinham o poder, isso era inaceitável. E havia ainda um segundo motivo, mais pessoal. Hill acreditava que, para usar o segredo,
A pessoa precisava estar em um certo estado de consciência. Não bastava aprender intelectualmente. Era preciso uma transformação interna, quase espiritual. Caso contrário, o resultado poderia ser destrutivo. Por isso, ele decidiu espalhar pistas. Quem estivesse preparado, encontraria. Quem não estivesse, veria apenas um livro motivacional e seguiria com a vida normalmente. Mas, mesmo tomando cuidado, Hill percebeu que pessoas mal intencionadas já começavam a se aproximar demais da verdade. E é aqui que a história começa a ficar perigosa, porque houve sim uma tentativa de silenciá-lo. Napoleon Hill era um estrategista não apenas das finanças, mas da mente humana. Ele sabia que um segredo revelado de forma direta perde o poder, porque o que vem fácil, vai fácil. Por isso, decidiu espalhar o seu conhecimento como um mestre do xadrez, posiciona suas peças, com precisão milimétrica. As pistas não estavam escondidas em cofres ou guardadas por códigos indecifráveis. Não. Elas estavam à vista de todos, misturadas no meio de palavras comuns, histórias aparentemente inocentes e metáforas sutis. E aqui está o detalhe mais fascinante. Hill escreveu "pense e enriqueça" de forma que apenas uma minoria conseguiria perceber o padrão oculto. O próprio Carnegie teria dito a ele: "O homem comum lê palavras, o homem sábio lê sinais. Se você analisar o livro com atenção, perceberá repetições estranhas, ideias que surgem de repente e depois desaparecem, frases que parecem simples, mas que, quando lidas sob outra perspectiva, mudam de significado. Por exemplo, o capítulo sobre o desejo não é apenas sobre querer algo. É sobre ativar uma força invisível capaz de moldar a realidade. Outro exemplo, a famosa frase "o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar", não é um conselho motivacional qualquer, é uma fórmula codificada. Conceber significa gerar no plano mental. Acreditar significa fixar no plano emocional. E alcançar é a manifestação física inevitável, desde que as duas primeiras etapas sejam cumpridas com precisão absoluta. Mas a pista mais ousada que Hill deixou está no conceito do mestre da mente, mastermind. A maioria pensa que se trata apenas de trabalhar em equipe, mas nos bastidores, Hill revelou a alguns próximos que se tratava de uma conexão energética real, onde mentes alinhadas criam um campo de poder tão intenso que afeta eventos e circunstâncias do mundo físico. Sim, estamos falando de algo que hoje a física quântica começa a explicar. Por que ele não disse isso claramente? Porque naquela época seria considerado louco ou perigoso demais. E talvez porque ele queria que apenas os verdadeiramente preparados chegassem até aqui. E agora, você está exatamente no mesmo ponto em que muitos pararam por medo ou dúvida. A diferença é que nós vamos continuar. Imagine por um instante que toda a sua vida até agora foi como caminhar dentro de um quarto escuro. Você aprendeu a se mover com cautela, evitando esbarrar nos móveis, seguindo apenas pelo tato e pelo instinto. Agora, imagine que alguém acende uma luz e, de repente, você percebe que o quarto é apenas uma pequena parte de um palácio gigantesco. É isso que o segredo de Napoleon Hill faz. Ele acende a luz e o que você vê depois disso muda tudo. Ao longo de suas entrevistas e observações, Hill percebeu que todos os homens e mulheres de sucesso tinham algo em comum que não podia ser explicado apenas por esforço, talento ou inteligência. Eles operavam em um estado mental diferente. Era como se estivessem sintonizados com uma frequência específica, uma onda invisível que os guiava para oportunidades, conexões e decisões certeiras. O segredo não é apenas pensar positivo, não é apenas trabalhar duro, é alinhamento total entre pensamento, emoção e ação, criando uma espécie de ordem no caos da vida. Quando essa ordem é atingida,
a realidade começa a se dobrar em direção ao seu objetivo. Hill acreditava que isso não era magia, era lei, uma lei tão precisa quanto a gravidade. Mas ao contrário das leis físicas, essa podia ser ignorada ou distorcida, e quando usada de forma incorreta, trazia destruição na mesma proporção em que poderia trazer prosperidade. O que o segredo revela é que a mente humana é uma central de comando da realidade. Ela não apenas interpreta o mundo, ela o molda. Cada pensamento carregado de emoção intensa é como um comando enviado para o tecido do universo. E quando esses comandos são repetidos com clareza e convicção, a própria estrutura dos acontecimentos começa a se rearranjar para obedecer. Agora, aqui está o ponto crítico. Poucas pessoas sabem formular esses comandos de forma correta. A maioria envia sinais contraditórios. Quer riqueza, mas teme perder dinheiro. Deseja amor, mas acredita que não é digno. Sonha alto, mas age pequeno. E é exatamente essa contradição que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar. Hill descobriu que, quando alguém alcança o estado de coerência mental e emocional, a manifestação é inevitável. Não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. Mas essa revelação trouxe um dilema moral. Se qualquer pessoa pudesse acessar isso, então qualquer pessoa poderia manipular eventos para seu próprio benefício, sem considerar o impacto nos outros. E como ele viu ao longo da vida, esse tipo de poder, nas mãos erradas, cria monstros. Por isso, ele não disse abertamente. Por isso escondeu o núcleo do segredo atrás de histórias, metáforas e conselhos aparentemente inofensivos. Ele sabia que apenas aqueles que buscassem, de forma séria, persistente e com um propósito elevado, conseguiriam montar o quebra-cabeça. Agora você sabe. E daqui para frente, não poderá alegar ignorância. O próximo passo será entender como usar isso. E mais importante, como evitar que esse poder se volte contra você. O que você está prestes a ouvir não é para todos. E a partir deste momento, não haverá volta. Quando Napoleon Hill compreendeu a profundidade do segredo, ele percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Era como se tivesse aberto um cofre proibido e, ao olhar lá dentro, visse algo tão brilhante e, ao mesmo tempo, tão incandescente que poderia cegar quem ousasse tocar sem preparo. Aplicar o segredo da maneira certa pode levar você a níveis de sucesso que parecem impossíveis para a maioria das pessoas. Não estamos falando de apenas ganhar mais dinheiro. Estamos falando de dobrar as regras do jogo a seu favor, de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, repetidamente, de abrir portas que o mundo jurava estarem trancadas. Mas, e se usado da maneira errada? Hill descobriu que o mesmo mecanismo que cria prosperidade também cria ruína. E ele viu isso acontecer. Homens que construíram impérios e de repente perderam tudo. Não por má sorte, mas porque direcionaram o poder do segredo contra si mesmos. Eles alimentaram medos, culpas e desejos destrutivos. E o universo respondeu com precisão cirúrgica. É como segurar um raio nas mãos. Você pode iluminar a escuridão ou queimar tudo ao seu redor. E aqui está o detalhe mais perturbador. Uma vez que você compreende e começa a aplicar o segredo, ele não pode ser desativado. Mesmo se tentar esquecê-lo, sua mente já foi treinada para emitir comandos para a realidade. E esses comandos, sejam bons ou ruins, continuarão moldando o seu destino. Hill acreditava que por isso muitas pessoas não estavam prontas. Porque não se trata apenas de ter o poder, mas de ter o controle sobre si mesmo. E sejamos honestos, quantos podem dizer que realmente têm? Ele observou que, para cada pessoa que usava o segredo para criar, havia outra que o usava para destruir, às vezes, sem perceber. Foi essa percepção que fez Hill escrever seu livro de forma que apenas quem estivesse pronto captaria a mensagem. Ele sabia que estava lidando com uma faca de dois gumes.
Então, antes de continuar, você precisa se perguntar: se eu tivesse nas mãos a capacidade de influenciar a minha realidade de forma tão direta, eu usaria isso apenas para o bem? Ou, em algum momento, meus desejos, medos ou ego iriam me trair? E é isso que condena milhões de pessoas a viver vidas medíocres, sem entender que estão inconscientemente criando a própria prisão. Quando você ignora o segredo, a sua mente continua emitindo sinais, mas de forma caótica, confusa, carregada de medo, insegurança e crenças limitantes. E o universo responde com a mesma precisão com que atenderia aos seus desejos mais grandiosos. Só que agora, atendendo aos seus piores pensamentos, Hill via isso acontecer todos os dias. Pessoas reclamando da falta de oportunidades, sem perceber que estavam, na prática, pedindo por mais escassez. Gente que dizia: não quero perder dinheiro. E pouco tempo depois, se via em dívidas maiores do que podia pagar. Casos de indivíduos que, sem saber, estavam ordenando ao mundo exatamente aquilo que temiam. O perigo não está apenas em não usar o segredo. Está em usá-lo contra si mesmo, sem nem perceber que está fazendo isso. E existe outro risco, talvez ainda mais sombrio. Quando você ignora o segredo, deixa espaço para que outras pessoas que conhecem e aplicam esse poder influenciem a sua vida. Sim, quem domina o segredo pode, de forma direta ou indireta, guiar suas decisões, controlar suas reações e até moldar o rumo que você vai seguir. Você se torna um personagem no jogo de outra pessoa. Hill sabia que o mundo é dividido entre os que comandam a própria mente e os que são comandados pelas mentes dos outros. Ignorar o segredo é escolher, sem perceber, estar no segundo grupo. E talvez essa seja a razão pela qual ele deixou tantas pistas. Não para que todos usassem o segredo, mas para que, pelo menos, estivessem conscientes da sua existência e não se tornassem presas fáceis para aqueles que já o dominam. A pergunta é: você vai continuar permitindo que outros escrevam a sua história? Ou vai assumir o controle e escrever cada capítulo com as próprias mãos? Há momentos na vida em que sentimos que estamos diante de algo que pode mudar tudo, mas por algum motivo hesitamos. É como se uma força invisível segurasse nossos passos, impedindo-nos de atravessar a porta para o próximo nível. Napoleon Hill sabia disso. Ele estudou essa barreira silenciosa durante décadas e percebeu que a maioria das pessoas nunca a ultrapassa. Não porque não querem, mas porque não sabem que ela existe. Esse obstáculo não é físico, ele é mental, emocional e espiritual. É um código que foi implantado em nós por gerações de medo, dúvida e limitações. Um código que funciona como uma chave trancando a porta da abundância. Hill descobriu que destravar essa chave exige algo que poucos estão dispostos a fazer: confrontar seus próprios fantasmas. Ele dizia: antes de conquistar o mundo externo, conquiste o seu mundo interno. E é aí que muitos falham, porque não se trata de repetir frases motivacionais vazias ou assistir vídeos inspiradores por alguns minutos. É um mergulho profundo, um encontro com a sua própria verdade e com as mentiras que você contou para si mesmo por anos. E aqui está a parte que ele jamais divulgou abertamente. Existe um momento exato, um ponto de virada, em que a mente passa de descrença absoluta para convicção inabalável. Quando isso acontece, não há crise, não há escassez, não há porta fechada que resista. É como se o universo inteiro finalmente reconhecesse que você está pronto e abrisse caminho. Mas esse momento não acontece por acaso. Ele é ativado. E para ativá-lo, é preciso seguir um processo quase ritualístico. Um processo que Hill guardou como um tesouro escondido, revelando apenas para aqueles que considerava realmente preparados. Você está pronto para descobrir o próximo passo? Então continue, porque a partir de agora,
o que vou revelar não poderá ser desvisto. Napoleon Hill tinha um termo que na época soava quase enigmático: a mente mestra. Muitos pensaram que ele falava apenas de reuniões com pessoas de ideias afins, mas isso era apenas a superfície. Na verdade, Hill se referia a algo muito mais profundo. Um estado mental onde a sua consciência se conecta a uma inteligência invisível, algo que vai além do entendimento comum. Ele dizia que nesse estado, você não pensa sozinho. É como se uma energia maior, uma fonte de sabedoria infinita, passasse a trabalhar junto com você. Decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se óbvias. Oportunidades começam a surgir de lugares que você jamais imaginou. E, de repente, você percebe que o jogo da vida estava sempre ao seu favor. Só que você não sabia como jogar. Mas há um detalhe que poucos entendem. Entrar nesse estado não é simplesmente desejar ou imaginar. É um ritual interno. Hill descreveu esse processo como uma combinação de 3 elementos fundamentais. 1. Clareza absoluta de propósito. Não basta querer algo. É preciso saber exatamente o que, por quê e quando. 2. Alimentar a mente com imagens e palavras que reforcem sua visão. Repetição não é clichê. É programação mental. 3. Um sentimento de certeza tão intenso que o cérebro já acredita que você conquistou. E quando a mente acredita, ela cria caminhos que antes não existiam. O mais chocante é que ele sabia que pouquíssimas pessoas seguiriam isso à risca. Por isso, nunca escreveu o manual completo. Ele deixou pistas, fragmentos espalhados em entrevistas, discursos e conversas privadas, como se estivesse testando quem seria capaz de juntar as peças. E talvez, neste exato momento, você esteja se tornando uma dessas poucas pessoas. Porque quem permanece até aqui, com atenção total, já demonstra algo raro: a capacidade de persistir até encontrar a verdade inteira. A pergunta é: você terá coragem de atravessar o próximo portal que estou prestes a abrir? Imagine por um instante um cofre antigo, pesado, guardado a 7 chaves. Dentro dele não há ouro, não há joias, há algo ainda mais valioso: um conjunto de páginas que Napoleon Hill nunca publicou oficialmente. Essas páginas, segundo rumores, continham a parte mais perigosa do seu método. Perigosa porque, se colocada nas mãos erradas, poderia ser usada para manipular, controlar e até destruir. Na década de 1940, um pequeno círculo de empresários teria acesso a esse material. E todos, sem exceção, alcançaram níveis de riqueza e poder que os tornaram praticamente intocáveis. Coincidência? Hill dizia que não. Ele afirmava que o verdadeiro segredo não era apenas pensar positivo ou trabalhar duro, era acionar uma frequência mental que alterava a sua realidade física. Você deve estar pensando: isso é possível? Hill acreditava que sim, e apontava para provas curiosas. Pessoas que, após aplicar certas práticas, viam negócios falidos renascer, dívidas sumirem e oportunidades impossíveis surgirem como mágica. Mas aqui está o detalhe que prende o fôlego. Essas páginas secretas descreviam um método de alinhamento mental e energético tão preciso que parecia quase um código de acesso ao Banco Universal de Riquezas. Um código que, se seguido passo a passo, poderia acelerar resultados de forma assustadora. O problema? Hill percebeu que revelar isso ao público geral poderia ser perigoso. Ele sabia que onde existe poder, existe também ambição cega. E o que liberta também pode aprisionar. Então, ele deixou o segredo escondido, esperando que apenas os buscadores mais persistentes fossem capazes de encontrá-lo. E agora, você está prestes a ouvir os fragmentos mais próximos dessa fórmula que já foram revelados. O tipo de conhecimento que pode mexer com a sua mente e com o seu destino. Hill nunca entregou o código inteiro,
mas deixou pistas espalhadas como migalhas para quem tivesse olhos para ver. Reunidas, essas pistas formam algo tão poderoso que parece inacreditável. E aqui está o mais perturbador: não é teoria, é prática. O primeiro fragmento dizia: a mente, quando carregada de desejo ardente, envia sinais que alteram o tecido invisível da realidade. Não é poesia, é instrução. Isso significa que o seu desejo precisa ser incandescente, não apenas seria bom se acontecesse. Hill ensinava técnicas para inflamar o desejo até que ele queimasse no subconsciente dia e noite, como se a conquista já fosse inevitável. Traduzindo, a energia que cria sucesso é a mesma que cria fracasso. A chave é dirigir essa energia com foco absoluto. Um pensamento mal direcionado, por apenas alguns minutos por dia, poderia sabotar meses de trabalho mental. E o terceiro fragmento: a riqueza não responde à lógica, mas sim à vibração. Esse era o ponto em que muitos desistiam. Vibração, energia, isso parecia misticismo barato para alguns. E foi exatamente por isso que Hill sabia que poucos ousariam levar a sério. Mas aqueles que testaram perceberam algo assombroso. Circunstâncias externas começaram a se mover como se obedecessem a uma força invisível. Hill dizia que a maioria das pessoas vive batendo em portas externas, buscando oportunidades, contatos, sorte. Mas a verdadeira porta não tem maçaneta do lado de fora. Essa porta só abre quando você muda por dentro. E aqui está o ponto que poucos suportam ouvir. Não é o mundo que se recusa a te dar o que você quer. É você que ainda não se tornou quem o mundo precisa que você seja para receber. Essa frase carregava um peso quase insuportável. Hill sabia que para ativar o código escondido, a transformação tinha que ser radical. Não apenas no que você faz, mas no que você é. E aí vinha a revelação que fez até seus discípulos mais leais hesitarem. O código não dá riqueza para qualquer um. Ele testa. Ele vai colocar você diante de provações tão duras que farão você querer desistir a cada passo. Não porque quer te destruir, mas porque precisa ter certeza de que você é capaz de sustentar o poder que está pedindo. E aqui está o segredo mais cruel. Quanto mais perto você estiver de abrir essa porta, mais o mundo vai parecer se voltar contra você. Negócios que pareciam certos vão falhar. Amigos vão te abandonar. A saúde, o humor, as finanças, tudo vai ser abalado. E é nesse momento que 99% desistem, sem saber que estavam a um passo do ouro. Hill chamou esse instante de o teste final. Ele avisava: se você sobreviver ao teste, nada mais poderá te parar. Agora imagine se esses são apenas fragmentos. O que aconteceria se o código completo fosse ativado? Hill acreditava que isso não apenas mudaria a sua vida, mas poderia mudar o curso inteiro da sua linhagem. E aqui está o detalhe que ninguém comenta. Alguns acreditam que o código inteiro ainda existe, trancado, longe dos olhos do mundo, e que só pode ser acessado por quem provar ser digno. Hill dizia que antes da chave girar, antes da fortuna, da liberdade e da vida que você sempre sonhou, o universo envia um último aviso. Mas atenção, esse aviso nunca parece algo bom. Ele vem disfarçado de crise, de caos, de perda e muitas vezes de medo absoluto. É como se todo o peso do mundo desabasse sobre você em um único instante. Negócios caem, contas se acumulam, pessoas em quem você confiava se afastam. Você começa a duvidar não só do seu caminho, mas de si mesmo. E é nesse ponto que a maioria perde tudo. Não porque fracassaram, mas porque pararam um passo antes da vitória. Hill chamava isso de o golpe final da resistência. Ele dizia: o universo vai te empurrar ao limite. Se você aguentar, a maré muda. Se você ceder, volta ao ponto zero. O detalhe mais assustador:
Quanto mais intensa for essa crise, mais perto você está da virada. É como a escuridão mais densa antes do amanhecer. Um último teste para saber: você vai lutar ou vai ser levado pela corrente? E quando você resiste, algo muda. De repente, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As ideias se conectam. O impossível começa a parecer inevitável. O silêncio da sala parecia mais pesado que o ar. Havia um calor estranho, quase sufocante, que não vinha de fora. Era como se as paredes respirassem, pulsando com uma energia que vinha de outro tempo. Eu estava diante de algo que não se podia descrever, apenas sentir, e esse sentir queimava por dentro. O manuscrito aberto sobre a mesa não era apenas papel e tinta, era um convite, um chamado. Cada letra parecia vibrar, como se estivesse viva. Não eram apenas palavras, eram códigos, códigos que, segundo Hill, abririam o último portal. O segredo não era sobre riqueza comum, não era sobre dinheiro, era sobre o poder de moldar a própria realidade. Um poder tão intenso que, se usado com egoísmo ou medo, destruiria seu portador. Hill havia avisado em sua caligrafia firme: a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na mente que comanda o ouro. Meu coração disparava. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma fronteira da qual não se volta. As histórias sobre pessoas que tocaram esse conhecimento e sumiram no anonimato vinham à minha mente. Algumas enriqueceram além da imaginação. Outras desapareceram como se nunca tivessem existido. E então, uma última frase rabiscada no canto da página, como se fosse uma mensagem para mim: agora. O ar estava denso, como se o tempo tivesse parado. Eu encarava aquelas últimas linhas, escritas por Napoleon Hill, sentindo que a minha respiração acompanhava o ritmo silencioso de algo muito maior. As palavras eram poucas, mas cada uma carregava o peso de um mundo inteiro. Tudo o que você busca já está dentro de você. O segredo não é encontrar, é despertar. Naquele instante entendi. Todo o caminho, todos os sinais, toda a busca não eram para encontrar um tesouro fora, mas para acender o fogo dentro. Hill não estava apenas ensinando a enriquecer. Ele estava ensinando a se tornar a própria fonte da abundância. Era como se uma cortina invisível tivesse sido arrancada dos meus olhos. O portal não era físico, era mental. E uma vez aberto, nada, absolutamente nada, poderia fechá-lo novamente. Eu sentia a energia correr pelo meu corpo, queimando como um raio que ilumina e destrói ao mesmo tempo. E ali percebi, este era o segredo que ele havia escondido de todos e que agora estava nas minhas mãos. Você que me ouviu até aqui não recebeu apenas uma história, recebeu uma chave. A questão é, vai deixá-la guardada ou vai usá-la para mudar tudo? Se você está pronto para despertar, se está pronto para abrir o portal dentro de você, se inscreva agora no canal Dimensão da Abundância. Deixe o seu like, comente o que você sentiu e compartilhe este vídeo. Essa mensagem precisa alcançar quem está pronto. E lembre-se, o segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve esperando por você.